O Lobo da Estepe. Tratado do Lobo da Estepe. Continuação 2. Imagine-se em um jardim de 100 espécies de árvores, com 1000 variedades de flores, com 100 espécies de frutas e outros tantos gêneros de ervas. Pois bem, se o jardineiro que cuida deste jardim não conhece outra diferenciação botânica além do joio e do trigo, então não saberá que fazer com 9/10 partes do seu jardim. Arrancará as flores mais encantadoras, cortará as árvores mais nobres, ou, pelo menos, ter-lhes-á ódio e as olhará com maus olhos. Assim faz o lobo da estepe com as 1000 flores de sua alma. O que não está compreendido na designação pura e simples de lobo ou de homem, nem sequer merece sua atenção. E quantas qualidades ele empresta ao homem! Tudo o que é covarde, símil, estúpido, mesquinho, desde que não seja muito, diretamente lupino, ele o atribui ao homem, assim como o atribui ao lobo tudo o que é forte e nobre, só porque não conseguiu ainda dominá-lo. Despedimo-nos de Harry, deixamos que continue seu caminho. Se já estivesse com os imortais, se já tivesse chegado lá onde sua penosa marcha parece querer levá-lo, como olharia assombrado esse vai-vem, este feroz e irresoluto zigue-zague da sua rota? Como sorriria a este lobo da estepe, animando-o, censurando-o, com compaixão e complacência? Quando terminei de ler, recordei de uma noite, algumas semanas antes, havia escrito um estranho poema, que também tratava do lobo da estepe. Busquei-o no torvelino de papéis que enchem a gaveta de minha mesa. Encontrei-o e li. Eu, o lobo da estepe, vago errante, pelo mundo de neve recoberto. Um corvo sai de uma árvore, adejando. Mas não há corças por aqui, nem lebres. Vivo ansiando por achar a corça. Ah, se eu desse com uma! Tê-la em meus dentes, entre minhas garras. Nada seria para mim tão belo. Havia de tratá-la tão cordial, de cravar-lhe nas ancas os meus dentes, beber-lhe o sangue até a saciedade e uivar depois na noite solitário. Contentava-me mesmo com uma lebre. Na noite sabe bem a carne flácida. Por que de mim há de afastar-se tudo, quanto faz essa vida mais alegre? Em minha cauda o pelo está grisalho, e também já não vejo as coisas nítidas. Há muito que morreu a minha esposa, e vivo a errar sonhando corças, ansiando lebres. Ouço o vento soprar na noite fria. Com neve aplaco o fogo da garganta e levo para o diabo a minha alma. Agora tinha nas mãos 2 retratos meus. O autorretrato em versos burlescos, triste e angustiado, como eu mesmo. O outro, frio e traçado com aparência de alta objetividade por um estranho, visto de fora para dentro e de cima para baixo. Escrito por alguém que sabia mais e, no entanto, também menos do que eu. E esses 2 retratos, meu poema triste e balbuciante e o inteligente estudo de mão desconhecida, ambos me causaram dor. Ambos tinham razão. Retratavam ambos, sem rebuços, minha desconsolada existência. Ambos mostravam claramente o insuportável e insustentável da minha condição. Este lobo da estepe devia morrer. Sua odiosa existência deveria encontrar fim por suas próprias mãos, ou havia de consumir-se no fogo mortal de uma continuada exposição de si mesmo. Deveria transformar-se, tirar a máscara e defrontar-se com uma nova encarnação do seu eu. Ah! Este processo não me era novo nem estranho. Já o conhecia,
Já o havia experimentado em muitas ocasiões, algumas vezes em momentos de profundo desespero. Às vezes, o meu ser ficava reduzido a frangalhos com essas experiências destrutivas. Às vezes, as potências do abismo o despertavam e o destruíam. Outras vezes, atraiçoava-me um período definido e particularmente adorado de minha vida e o perdia para sempre. Em certa ocasião, perdi minha condição burguesa juntamente com meus bens e tive de aprender a renunciar à consideração daqueles que até então tiravam o chapéu diante de mim. De outra feita, minha vida familiar desmoronou-se da noite para o dia. Minha mulher, atacada de loucura, expulsou-me do lar e do conforto. O amor e a confiança se converteram logo em ódio e em luta de morte. Os vizinhos me olhavam cheios de compaixão e de desprezo. Foi aí que começou minha solidão. E outra vez, depois de alguns anos amargos e difíceis, depois de haver construído uma nova vida ascética e espiritual, de haver criado um ideal numa severa solidão e penosa autodisciplina, depois de haver atingido certa tranquilidade e altivez, entregue à prática do pensamento abstrato e a uma meditação rigorosamente metódica, essa transformação vital também acabou por desabar. Essa forma de vida perdeu, num instante, seu nobre e elevado sentido. Arrastou-me de novo a viajar fatigantemente pelo mundo. Amontoaram-se novas dores e novas culpas. E cada vez que arrancava uma máscara, que via ruir um ideal, cada um desses acontecimentos era precedido por um silêncio e um vazio cruéis, por um mortal isolamento e ausência de relações, um triste e sombrio inferno que agora de novo tinha de enfrentar. Não posso negar que após cada uma dessas comoções de minha vida, no final sempre me restava algum proveito. Um pouco mais de liberdade, de espiritualidade, de profundidade, mas também de isolamento, de incompreensão, de frigidez. Vista do ângulo burguês, minha vida fora, de uma a outra dessas comoções, uma permanente descida, um afastamento cada vez maior do normal, do permitido, do são. Ao longo de alguns anos, fiquei sem trabalho, sem família, sem lar. Estava à margem de qualquer grupo social, sozinho, sem o amor de ninguém. Inspirava suspeita a muitos, estava em contínuo e amargo conflito com a opinião e a moral públicas. E embora continuasse vivendo na esfera burguesa, era, todavia, por minha maneira de pensar e de sentir, um estranho nesse mundo. Religião e pátria, família e Estado careciam de significação para mim, e já não me importava. A presunção da ciência, das profissões, das artes me causava asco. Meus pontos de vista, meu gosto, todo o meu pensamento, com o que, em outras épocas, brilhara como um homem bem conceituado. Tudo estava agora abandonado e embrutecido e causava suspeita a muita gente. Se em todas as minhas dolorosas transmutações adquiria algo de indizível e imponderável, caro tivera de pagá-lo, e em cada uma delas minha vida se tornara mais dura, mais difícil, mais solitária e perigosa. Na verdade, não tinha nenhum motivo para desejar a continuação deste caminho que me conduzia a atmosferas cada vez mais rarefeitas, semelhantes àquela fumaça da Canção de Outono de Nietzsche. Assim, já conhecia esses acontecimentos, essas transformações que o destino reserva aos seus filhos diletos, aos mais difíceis de contentar. Conhecia-os demasiadamente bem. Conhecia-os como um caçador diligente, mas sem sorte conhece as etapas de uma caçada. Como um velho jogador de bolsa pode conhecer as etapas da especulação,
do lucro, da insegurança, da insolvência, da bancarrota. Teria de voltar a sofrer tudo aquilo? Todo esse tormento, toda essa extraviada necessidade, todos esses olhares de vileza e pouco valor do próprio eu, toda essa terrível angústia diante do sucumbir, todo esse temor da morte? Não era mais prudente e simples impedir a repetição de tanta dor e sair de cena? Certamente, era mais simples e razoável. Fosse verdadeiro ou não o que diz o livrinho do Lobo da Estepe sobre o suicida, nada poderia impedir-me o prazer de matar-me com a ajuda do gás, da navalha ou da pistola. A repetição de um processo cujas amargas consequências já tivera ocasião de experimentar tantas vezes e com tanta intensidade. Não, com todos os demônios, não havia nenhuma força no mundo que pudesse exigir de mim novamente o encontro com os horrores da morte, o ter de passar outra vez por uma nova conformação, uma nova encarnação, cujo fim não seria já a paz e o descanso, mas sempre uma nova autodestruição, ou pelo menos uma outra, nova autoconformação. Embora o suicídio fosse estúpido, covarde e mesquinho, embora fosse uma saída de emergência difamante e vergonhosa para fugir ao torvelinho de dores, qualquer saída, ainda a mais ignominiosa, seria de despejar-se intimamente. Não se tratava de nenhum drama de nobreza e de heroísmo. Aqui estaria eu diante da singela escolha entre uma dor passageira e leve e um sofrimento infinito e indizível. Não raro em minha vida difícil e insensata, fui como o nobre Dr. Quixote, preferindo a honra, a comodidade e o heroísmo à razão. Mas já era tempo de acabar com isto? A manhã já despontava através da vidraça, a plúmbea e maldita luz de um dia chuvoso de inverno, quando finalmente fui para a cama. Estava, afinal, decidido. Porém, no último instante, no derradeiro momento de consciência, no instante do transpasse, brilhou com a rapidez de um raio aquela notável passagem do livreto do Lobo da Estepe, onde se fala dos imortais, e a ela se uniu a palpitante recordação de que, em muitas ocasiões, a última fora recentemente, eu me sentira o bastante próximo deles para saborear, ao compasso de uma música antiga, toda a serena, clara e sorridente sabedoria do que eram dotados. Esta lembrança surgiu em mim, brilhou um momento e se extinguiu, e o sono caiu pesado como uma montanha sobre a minha cabeça. Despertando ao meio-dia, encontrei logo clara a minha resolução. O livrinho estava na mesa de cabeceira, junto ao poema, e minha decisão, após uma noite de sono, havia tomado forma, e me contemplava do torvelinho da minha atual vida com um calmo e amigável gesto de saudação. Não havia pressa. Minha resolução de morrer não era o produto do humor de uma hora. Era um fruto maduro e são, que havia sazonado lentamente até atingir a plenitude, embalado pelo vento do destino, cujo próximo sopro haveria de deitá-lo ao chão. Tinha em minha caixa de remédios uma droga excelente para aplacar dores, um preparado extremamente forte à base de ópio, que usava muito raramente, dele me abstendo não raro por meses seguidos. Recorria ao narcótico somente quando a dor física me mortificava insuportavelmente. Mas não servia para suicidar. Já o havia experimentado há alguns anos passados. Certa vez, quando o desespero se apoderara de mim, tomei uma boa dose do medicamento.
o suficiente para dar cabo de 6 homens e, no entanto, não conseguiu liquidar-me. É verdade que dormi e estive algumas horas em completo aturdimento, mas depois, para a grande decepção de minha parte, fui semi-despertado por violentas convulsões estomacais. Vomitei todo o veneno e voltei a dormir até o dia seguinte, quando despertei com o estômago vazio, o cérebro a arder e quase sem memória. A não ser um período de insônia e de fortes dores no estômago, o veneno não me causou nenhum outro efeito. Não cabia, pois, levar tal meio em consideração. Por isso resolvi a coisa da seguinte forma. Quando me visse na necessidade de usar aquele ópio, ninguém me impediria de administrar-me, em vez desse breve calmante, outro mais duradouro, a morte certa, positiva, por meio de uma bala ou da navalha de barbear. Com isto, ficava definida a situação. E quando, a esperar que chegasse aos 50 anos, como o livreto sabiamente prescrevia, pareceu-me uma espera demasiado longa de suportar, pois me faltavam ainda 2 anos para isso. Mas, dentro de 1 ano, de 1 mês, ou talvez amanhã, a porta estaria aberta para mim. Não posso dizer que aquela resolução tivesse alterado muito a minha vida. Tornou-me um pouco mais indiferente para com minhas aflições, um pouco mais descuidado no uso do ópio e do vinho, um pouco mais curioso de conhecer os limites do suportável. Mas isso era tudo. Os outros acontecimentos daquela noite tiveram um efeito mais perdurável. Voltei a ler várias vezes o Tratado do Lobo da Estepe, já com abnegação e agradecimento, como se um mago invisível estivesse dirigindo prudentemente o meu destino, já com desprezo e desdém pela insipidez do tratado que, a meu ver, não compreendia em absoluto a disposição e o transe específicos da minha vida. O que ali estava escrito sobre os lobos da estepe e os suicidas era, sem dúvida, muito bom e judicioso. Caracterizava bem a espécie e o tipo, mas era uma rede de malhas muito largas para apanhar o meu ser individual, meu destino único e insubstituível. Todavia, o que mais me ocupava o pensamento era aquela alucinação ou visão do muro da igreja, a advertência cheia de promessas daquelas letras luminosas que concordavam com o significado do tratado. Muito me estava prometido ali. As vozes daquele estranho mundo acicatavam-me a curiosidade. Nelas pensei profundamente durante longas horas. E a advertência daquela inscrição me falava cada vez mais claramente. Só para os raros, só para os loucos. Louco eu devia ser, e sem dúvida era um dos raros. Senão aquela voz não me teria alcançado. Senão, aquele mundo não me teria o que dizer. Meu Deus, não estava, há bastante tempo, afastado da vida comum, da existência e do pensamento dos normais. Não estava, há muito, mais do que suficientemente solitário e louco? E, no entanto, compreendi muito bem no íntimo do meu ser o chamado, o convite à loucura, o alijamento da razão, a escapada aos estorvos da convenção para entregar-me a um mundo flutuante e anárquico, da alma e da fantasia. Uma tarde, após percorrer em vão as ruas e praças em busca do homem do cartaz, e após haver passado e tornado a passar diante do muro da porta invisível, acabei dando com um cortejo fúnebre em São Martim. Enquanto examinava a face dos que acompanhavam o carro fúnebre, fiquei pensando, em que parte da cidade, em que parte do mundo, vive o homem cuja morte significará uma perda para mim? E onde estará o homem para quem minha morte há de significar algo? Havia Érica, é verdade, mas há muito que vivíamos separados.
Raramente nos víamos sem que brigássemos, e por ora nem sequer sabia seu paradeiro. Vinha, às vezes, ver-me, ou ia ao seu encontro, e embora fôssemos pessoas solitárias e difíceis, aparentadas na alma e nas suas enfermidades, havia entre nós certos laços que persistiam apesar de tudo. Mas não haveria de respirar fundo e sentir-se um tanto aliviada ao ter conhecimento de minha morte? Não sabia. Talvez nada sabia sobre a autenticidade de meus próprios sentimentos. É preciso que se viva no normal e no possível para que se saiba algo destas coisas. Enquanto isso, seguindo meu capricho, juntei-me ao cortejo fúnebre e caminhei ao lado dos acompanhantes até o cemitério. Numa necrópole moderna, de cimento, dotada de cernatório e de todos os requisitos imagináveis. Nosso defunto, entretanto, não foi cremado. Descarregaram o caixão junto a uma simples cova aberta no chão. E vi o padre e os outros abutres da morte mais os agentes funerários executarem suas funções, procurando revesti-las de alta solenidade e de tristeza. Sua teatralidade, confusão e fingimento eram tais que ficavam a um passo do ridículo. Vi como suas vestes negras caíam-lhes flutuantes nos ombros e como se esforçavam por imitar a tristeza dos parentes e em dobrar o joelho diante da majestade da morte. Tal afã era inútil, pois ninguém chorava. O morto não parecia insubstituível para quem quer que fosse. Ninguém parecia disposto a piedosas reflexões. E quando o padre se dirigiu à comitiva chamando a todos de meus irmãos em Cristo, silenciosos e mercantis aqueles negociantes e quitandeiros, acompanhados de suas mulheres, baixaram os olhos com muita seriedade, embaraçados e perplexos, movidos apenas pelo desejo de que tudo aquilo acabasse o quanto antes. Quando parecia ter chegado ao fim, os dois irmãos em Cristo, que estavam em frente, apertaram a mão do orador e limparam os sapatos numa moita, tirando-lhes o barro úmido em que fora sepultado o morto. Logo, os rostos voltaram a ficar imediatamente naturais e humanos, e um deles me pareceu de repente conhecido. Era, segundo imaginei, o homem que naquele dia carregava o cartaz, o mesmo que me entregou aquele pequeno livro. Naquele instante, como me parecesse havê-lo reconhecido, o homem se voltou, agachou-se, deteve-se a baixar a bainha das calças de fazenda negra, que trazia arregaçada sobre os sapatos, e afastou-se às pressas dali, com um guarda-chuva pendurado ao braço. Saí atrás dele, alcancei-o, cumprimentei-o com a cabeça, mas ele não pareceu me reconhecer. Hoje tem espetáculo? Perguntei, tentando piscar um olho à maneira daqueles que compartilham um segredo. Mas semelhante linguagem mímica havia deixado de ser natural para mim, pois, vivendo como vivia, quase perdera o hábito de falar e senti que toda a minha tentativa de fazer um sinal acabara não passando de uma estúpida careta. Espetáculo? Grunhiu o homem, olhando-me como se jamais me tivesse deitado os olhos. O senhor que vá ao Águia Negra, se é o que deseja. Na verdade, eu não estava seguro se aquele era ou não o homem do cartaz. Decepcionado, continuei a caminhar, sem saber aonde ia, sem metas, sem preocupações ou deveres. A vida me sabia horrivelmente amarga. O asco que morava em mim havia atingido o seu mais alto nível. Sentia que a vida me empurrava e me arrastava para fora. Furioso, corri pela cidade em brumas, tudo me parecendo cheirar a terra e a fossa. Não, em meu enterro não haveria nenhum daqueles pássaros da morte, com suas sotainas e seus murmúrios piedosos. Ah! Para qualquer sítio que olhasse, para qualquer parte que dirigisse o pensamento, em lugar
algum me esperava uma alegria. Em nenhuma parte havia um chamado para mim. Nem sentia qualquer atrativo. Tudo cheirava a decomposição e a apodrecido conformismo. Tudo era velho, era murcho, triste, balofo e esgotado. Meu Deus, como era possível tal coisa? Que havia sido de mim, que tivera as asas da juventude e da poesia, o amigo das musas, o viajante do mundo, o ardente idealista? Como me sobreviera uma paralisia tão lenta e furtiva, esse ódio contra mim mesmo e contra todos, essa obstrução de todo sentimento, essa profunda e perniciosa indolência, esse mundo inferno de saciedade e coração vazio? Ao passar pela biblioteca, encontrei-me com um jovem professor, com quem havia conversado algumas vezes e a quem fora procurar em sua casa quando da última vez em que estive aqui, faz alguns anos, para conversarmos sobre mitologia oriental, um tema que então me interessava muito. O estudioso vinha em minha direção, andando com um ar impertigado e aparência de quem sofre da vista, e só me reconheceu no momento exato em que eu já me dispunha a pasmar ao largo. Precipitou-se sobre mim com muita cordialidade, e eu, em meu lamentável estado de espírito, quase me senti agradecido por tal cordialidade. Estava contente em ver-me e animou-se, ainda mais recordando-me algumas particularidades de nossas conversações anteriores, assegurando-me que muito devia aos meus estímulos e que pensava frequentemente em mim. Desde aquela época, não voltara a conversar com nenhum colega de maneira tão emotiva e proveitosa. Perguntou-me desde quando estava na cidade. Menti, uns poucos dias apenas, e por que ainda não fora visitá-lo. Olhei para a cara do homem, achei a cena um tanto ridícula, mas lambi, como um cão faminto, aquelas migalhas de simpatia, aquelas sobras de calor humano, aquele bocado de reconhecimento. Harry, o lobo da estepe, sorriu comovido. A baba veio-lhe às fauces secas e contra a vontade. Deixou-se entregar ao sentimentalismo. Sim, tornei a mentir. Estava aqui apenas de passagem, por motivos de estudo, e não me sentia muito bem disposto, senão já teria ido visitá-lo, é claro. E quando me convidou amavelmente para passar a tarde em sua casa, aceitei agradecido. E pedi-lhe que transmitisse minhas recomendações à sua senhora, enquanto as faces me doíam de tanto esforço, pois não estavam acostumadas àquele fatidioso exercício. E durante o tempo em que eu, Harry Hayler, estive em meio à rua surpreso e envaidecido, estudadamente polido e sorridente, diante do rosto míope e bondoso do colega professor, o outro Harry ficou do outro lado, rindo-se ironicamente e pensando no irmão tão singular, tão desnaturalizado, tão mentiroso que tinha, pois não fazia 2 minutos havia arreganhado os dentes contra o mundo maldito, e agora, à primeira chamada, ao primeiro saudar ingênuo de um honrado homem de bem, se sentia comovido e extremamente condescendente, e se refestelava todo como um leitãozinho diante de um pouco de afeto, de consideração e de amizade. Assim estavam os 2 Harrys, as 2 figuras extraordinariamente antipáticas, diante do professor, insultando-se, observando-se e cuspindo-se mutuamente, e ao mesmo tempo fazendo a si mesmas, como sempre que se achavam nessa situação, a mesma pergunta: se aquilo não passava de debilidade e estupidez humana, vulgar falta de hombridade, ou se aquele sentimental egoísmo, aquela falta de caráter, aquele desmazelo e discussão dos sentimentos era simplesmente uma peculiaridade dos lobos da estepe. Se tal sordidez fosse comum aos humanos, então podia entregar-me ao desprezo pelo mundo com renovadas energias.
Mas se fosse apenas uma debilidade pessoal, então ali estava o motivo para uma orgia de autodesprezo. Com a disputa entre os dois Harrys, o professor foi quase esquecido. De repente, voltou a parecer-me aborrecido e me apressei em despachá-lo. Vi-o afastando-se pela avenida deserta, com o passo humilde e algo cômico de um idealista, de um crente. Alvoroçava-se a batalha em meu interior, e enquanto eu contraía e distendia mecanicamente os dedos entumecidos, em luta contra a gota, tive que confessar a mim mesmo que me havia deixado apanhar, que aceitara um convite para jantar às 7:30 da noite, com a obrigação de fazer cortesias, de conversar assuntos científicos e de contemplar a felicidade de uma família estranha. Voltei furioso para casa. Misturei conhaque com água, engoli minhas pílulas para a gota, estendi-me no divã e tentei ler. Quando consegui entregar-me um instante à leitura da Viagem de Sofia, de Memel à Saxônia, um folhetim encantador do século XVIII, recordei-me de repente do convite e de que não estava barbeado nem vestido. Sabe Deus por que motivo havia concordado em aceitar o convite? Assim sendo, Harry levanta-se, deixa o livro de lado, ensaboa a cara, raspa a barba até sair sangue, veste as roupas e entrega-se ao convívio dos homens. E enquanto me barbeava, pensei no imundo buraco de lama do cemitério, no qual haviam baixado o desconhecido, e nos rostos avinagrados dos contrafeitos irmãos de Cristo. Mas não consegui rir-me disso nenhuma só vez. Ali terminava, segundo me parecia, naquele imundo buraco de lama, em meio a tolas palavras do pregador e os estúpidos gestos dos acompanhantes, no espetáculo desconsolador de todas aquelas cruzes de lápides de metal e mármore, junto àquelas flores artificiais de olha e vidro. Ali terminava não só o desconhecido, ali acabaria enterrado amanhã ou depois, não só eu, diante da perplexidade e da hipocrisia dos acompanhantes, mas, ainda tudo mais, todo o nosso anseio, toda a nossa cultura, toda a nossa fé, toda a nossa alegria de viver e nosso gosto de existir. Nosso mundo cultural era um cemitério. Ali estavam Jesus Cristo e Sócrates. Ali estavam Mozart, Haydn, Dante, Goethe. Não passavam de nomes meio apagados numa placa de metal enferrujada, rodeada de assistentes falsos e hipócritas, que dariam tudo para continuar acreditando nas placas de metal, em outros tempos sagradas para eles, que dariam tudo para dizer ao menos umas honestas e sérias palavras de tristeza e desesperança sobre o mundo desaparecido. Mas só sabiam, em vez disso, rodear o túmulo, gesticulantes e forçados. Acabei cortando o queixo no lugar de costume. Gastei uns minutos para estancar o sangue e tive de trocar o colarinho. Sem saber por que fazia tudo aquilo, pois não sentia o menor prazer em atender àquele convite. Mas uma parte de Harry estava representando de novo uma comédia. Dizendo que o professor era uma pessoa simpática, suspirava por um pouco de aroma de humanidade, de sociedade e de palestra. Lembrou-me da bela mulher do professor. Achou no fundo muito alentadora a ideia de passar a noite na casa daqueles amáveis anfitriões. E me ajudou a pregar no queixo um pedacinho de esparadrapo. Ajudou-me a vestir e dar o nó à gravata decente. E me impediu com jeito de seguir meu verdadeiro impulso de permanecer em casa. Ao mesmo tempo, pensava comigo. Assim como agora me visto e saio, vou visitar o professor e troco com ele algumas frases amáveis, mais ou menos falsas, tudo isso contra a minha vontade, assim procede a maioria dos homens que vivem e negociam todos os dias, todas as horas,
forçadamente e sem na realidade querê-lo. Fazem visitas, mantêm conversações, sentam-se durante horas inteiras em seus escritórios e fábricas. Tudo à força, mecanicamente, sem vontade. Tudo poderia ser realizado com a mesma perfeição por máquinas ou não se realizar, e essa mecânica eternamente continuada é o que lhes impede, assim como a mim, de exercer a crítica de sua própria vida. Reconhecer e sentir sua estupidez e superficialidade, sua desesperada tristeza e solidão. E tem razão, muitíssima razão. Os homens que assim vivem, que se divertem com seus brinquedinhos, que correm atrás de seus assuntos, em vez de se oporem à mecânica aflitiva e olhares desesperados o vazio, como faço eu, homem marginalizado que sou. Se às vezes desprezo e até me burlo dos homens nessas páginas, não será por isto que os culpe de minha indigência pessoal. Mas eu, que cheguei tão longe e estou à margem da vida, de onde se tomba a escuridão sem fundo, cometo uma injustiça e minto, se pretendo enganar-me e enganar os outros, como se funcionasse também para mim aquela mecânica, como se continuasse a pertencer àquele mundo nobre e infantil do eterno jogo. A noite foi também prodigiosa. Detive-me um momento diante da casa de meu conhecido e olhei para dentro através das janelas. Ali mora um homem, pensei, que leva avante seu trabalho ano após ano, que lê e comenta textos, procura inter-relações entre as mitologias pré-asiáticas e índicas, e sente satisfação com isto, pois crê no valor de seu trabalho, crê na ciência, de quem é fiel servidor, acredita no valor do saber, que se deva acumular cultura, pois crê no progresso e no desenvolvimento. Não viu a guerra, nem a revolução das bases do pensamento humano feita por Einstein. Isso é algo que diz respeito somente aos matemáticos, pensa ele. Não percebe em absoluto que em seu redor se está preparando a próxima guerra. Considera odiosos os judeus e os comunistas. É um bom menino, irreflexivo, alegre, que se considera importante e invejável. Assim mesmo resolvi entrar. Fui recebido por uma criada de avental branco, que por algum pressentimento me fez notar com exatidão onde deixava meu chapéu e o sobretudo. Introduziu-me numa sala calda e luminosa. Rogou-me que esperasse aí, em vez de rezar uma oração ou dormitar um pouco. Segui um impulso brincalhão e apanhei a primeira coisa que estava a meu alcance. Era uma gravura e representava o poema Goethe, um ancião cheio de caráter. Genialmente penteado e com um rosto muito bem modelado, no qual não faltava nem o célebre fogo no olhar, nem o traço de solitário, com um ligeiro véu de cortesia. Detalhes que devem ter exigido grande trabalho do artista. Conseguira ele dar a este demoníaco ancião, sem prejuízo de sua profundidade, um ar algo acadêmico e ao mesmo tempo teatral de autodomínio e probidade, e o representara, enfim, como um senhor formoso em sua ancianidade, próprio para adornar qualquer casa burguesa. Provavelmente a estampa não fosse mais estúpida que as outras dessa classe. Todos aqueles nobres redentores, apóstolos, heróis, intelectuais e estadistas, confeccionados por aplicadores artífices, me irritavam mais talvez pelo virtuosismo com que eram tratados. Fosse como fosse, talvez devido à minha irritabilidade habitual, aquela vã e pretensiosa representação do velho Goethe despertou em mim uma dissonância fatal e me deu a entender que não estava no lugar devido. Ali era o ambiente familiar dos grandes mestres belamente estilizados e das grandezas nacionais, e não dos lobos da estepe.
Se o dono da casa se estivesse apresentado, ter-me-ia sido fácil retirar-me em seguida com aceitáveis pretextos. Mas foi a dona da casa quem entrou e me conformei com a sorte, embora estivesse prenunciando desgraça. Cumprimentamo-nos, e, ao primeiro desacordo, seguiram-se outros mais sonoros. A senhora elogiou minha boa aparência, embora eu estivesse mais que convencido do muito que mudara desde o nosso último encontro. Já ao apertar-me os dedos grossos, fez-me recordar minhas terríveis dores reumáticas. E logo perguntou como ia minha mulher, tendo eu lhe dito que ela me havia abandonado e que nosso casamento estava desfeito. Estávamos alegres quando entrou o professor. Ele também me cumprimentou alegremente, e o falso e o cômico da situação chegaram logo a um belo clímax. Trazia um jornal à mão, um diário que assinava, órgão do Partido Militarista Exaltado, e após haver-me dado a mão, apontou o jornal e disse que nele havia um artigo sobre um indivíduo que tinha o mesmo nome que eu, um tal Heiler, articulista, que devia ser um indivíduo sem pátria, pois zombara do Kaiser, e afirmara que sua pátria não era menos culpada da guerra do que os países inimigos. Que espécie de indivíduo devia ser? A redação respondera energicamente esse tipo e o expusera à execração pública. Passamos a outro assunto quando viu que o tema não me interessava, e nem de longe ocorreu a ambos a possibilidade de aquele monstro estar sentado à sua frente. No entanto, a verdade é que estava, pois o horrível indivíduo era eu. Deixa pra lá. Pra que perturbar e assustar as pessoas? Ri para dentro, sabendo que lá se fora a esperança de sentir algo agradável naquela noite. Recordo-me claramente do instante em que o professor começou a falar de Heiler, do traidor de sua pátria. Foi aí que o horrendo sentimento de depressão e desespero, que progressivamente crescia em meu interior desde a cena do enterro, se materializou numa rude expressão. Chegou ao clímax de uma angústia corporal, no ventre, despertando dentro de mim um terrível e sufocante presságio. Tive a impressão de que algo estava à minha espera, de que se aproximava um perigo. Felizmente anunciaram que o jantar estava à mesa. Passamos à sala de jantar e, enquanto me esforçava por dizer ou perguntar algo sem importância, comi mais do que de costume e me senti cada vez mais digno de lástima. Santo Deus, pensava continuamente, por que nos sacrificas tão severamente? Percebi claramente que meus anfitriões também não se sentiam à vontade e que sua cordialidade era forçada, fosse porque eu me comportasse de maneira tão lamentável, fosse em consequência talvez de algum desentendimento doméstico. Não houve uma só pergunta que me fizessem que recebesse de mim uma resposta exata. Logo me vi embaraçado em minhas mentiras e tive de lutar contra o asco que cada palavra me causava. Por fim, à guisa de mudar de assunto, comecei a falar-lhe a propósito do enterro que presenciara naquela manhã. Mas não conseguia encontrar o tom. Minhas recorrências, o humor soavam vazias e cada vez mais nos afastávamos uns dos outros. Em meu interior, o lobo da estepe arreganhava os dentes com ironia. E ao chegar à sobremesa, o silêncio já havia tomado conta de nós três. Regressamos à sala de estar, onde tomamos café e licor na esperança de que isso pudesse animar-nos. Mas ali, entretanto, voltou a cair-me sob a vista a figura do príncipe dos poetas, embora estivesse colocado sobre uma cômoda a um canto da sala. Sem conseguir livrar-me dele, levantei-me e apanhei-o de novo. Embora ouvisse em meu interior a advertência de que estava prestes a cometer uma indelicadeza. De tal forma me senti obcecado pelo insustentável da situação que achei chegado o momento de animar meus anfitriões.
arrastá-los para fora de sua comodidade e colocá-los de acordo comigo. Senão, do contrário, sobreviria certamente uma explosão. É de supor, disse eu, que Goethe não fosse assim na realidade. Não tivesse esse vaidoso ar de nobreza, esta majestade lançando olhares amáveis para os seus admiradores, esse ar varonil de quem vive num mundo de encantadores sentimentalismos. Sem dúvida, poder-se-iam dizer muitas coisas contra ele. Eu próprio muito teria de recriminar sua venerável pomposidade. Mas representá-lo assim, bem, já é ir longe demais. A dona da casa serviu o café com uma expressão de profunda reprovação no olhar e deixou a sala. E logo o marido confessou-me, um tanto encabulado, que o retrato de Goethe pertencia à esposa e era considerado por ela uma de suas mais caras relíquias. E mesmo que, obviamente, o senhor não tivesse razão, o que me permito duvidar, não devia ter te expressado com tamanha franqueza? O senhor tem razão, admiti. Infelizmente é um hábito, um vício que tenho, este de sempre expressar-me da maneira mais rude, coisa que o próprio Goethe costumava fazer em seus melhores momentos. Nesta reprodução amaneirada, Goethe certamente jamais se permitiria o uso de uma expressão crua, direta e autêntica. Peço-lhe 1000 perdões, ao senhor e à sua senhora. Diga-lhe, por favor, que sou um esquizofrênico. E agora, se me permite, está na hora de retirar-me. A isso, o confuso senhor opôs algumas objeções, voltando a recordar-me quanto tinham sido belas e emotivas nossas anteriores discussões, e que minhas teorias a propósito de Mitras e Krishna Ini causaram naquele tempo uma profunda impressão. Achava, pois, que hoje também seria a oportunidade, etc. Agradeci-lhe e disse-lhe que tais palavras eram muito amáveis, mas que, infelizmente, meu interesse por Krishna, assim como o meu gosto pelas conversas eruditas, haviam desaparecido por completo, e que, além do mais, hoje, lhe havia mentido várias vezes. Por exemplo, que não estava na cidade há apenas alguns dias, mas já há muitos meses. Vivia, entretanto, só para mim, e não me sentia mais apto a participar de reuniões familiares. Primeiro, porque estava sempre de mau humor e afetado pela gota. E segundo, por estar bêbado a maioria das vezes. Finalmente, para reabilitar-me e não passar por mentiroso, tive de declarar ao ilustre senhor que ele me havia ofendido muitíssimo. Corroborara a opinião contra Heiler, veiculada por um estúpido militar desocupado e cabeça dura, expedida de um jornaleco reacionário. Aquele indivíduo, o apátrida Heiler, era eu mesmo, e melhor para o país e o mundo que ao menos 1 ou 2 indivíduos capazes de pensar se inclinassem pela razão e pela paz do que levar cegamente os homens a uma nova guerra. E me levantei e despedi-me de Goethe e do professor. Apanhei no cabide as minhas coisas e saí correndo. O malvado lobo uivava dentro de mim. Os 2 Harrys se atracavam numa cena. Compreendi depois claramente que aquela noitada tão pouco edificante tinha para mim muito mais importância do que para o indignado professor. Para ele fora uma decepção e um pequeno escândalo, mas para mim foi um último fracasso e deserção. Minha despedida do mundo burguês, moralista, erudito. Uma vitória completa do lobo da estepe. E fora uma despedida de fugitivo e vencido, uma declaração de falência ante a mim mesmo, uma despedida sem consolo, sem supremacia, sem humor. Eu havia me despedido de meu mundo de então, e de minha pátria, da burguesia, dos costumes, da ciência, da mesma forma que um paciente de úlcera estomacal se despede do leitão assado. Furioso, corri sob a luz dos lampiões,
furioso e com uma tristeza mortal. Que dia mais desconsolador, mais vergonhoso e miserável, desde a manhã até a noite, desde o cemitério até a cena na casa do professor. Por quê? Para quê? Haveria sentido em continuar sofrendo dias e mais dias assim, em continuar tragando tais sopas? Não. E assim sendo, aquela comédia tinha de acabar hoje mesmo. Vá para casa, Harry, e corte o pescoço. Chega de esperar. Corri pelas ruas de um lado para o outro, impulsionado pela miséria. Naturalmente fora uma tolice de minha parte vituperar contra os adornos de salão daquela boa gente. Fora tolo e grosseiro, mas não podia fazer outra coisa, não podia resistir àquela vida mansa, falsa, judiciosa. E como tão pouco pudesse aguentar, ao que parece, a solidão, como minha própria sociedade me odiasse tão indizivelmente e me tivesse horror. Afogado que estava no espaço sem ar de meu inferno, que saída me restava? Nenhuma. Pensei em meu pai e minha mãe, na sagrada chama da minha juventude, há tanto tempo extinta, nos milhares de alegrias e afãs de minha vida. Nada restava de tudo aquilo, nem sequer o arrependimento, somente o tédio e a dor. Nunca me havia causado tamanha pena o simples fato de viver como naquela hora. Numa afastada taberna do subúrbio, descansei por uns momentos, bebendo água e conhaque, e depois continuei a correr, acicatado pelo diabo, indo pelas abruptas e tortuosas ruelas da cidade velha, pelas avenidas, até a praça da estação. Viajar, pensei. Entrei na estação, consultei a lista dos trens pregada à parede, bebi um copo de vinho e tentei recobrar o ânimo.